Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Thaís Couto Piaia, estou aqui para participar do Memorial de Vivências e falar um pouco sobre a minha trajetória durante o tempo que eu tenho prestado na música. Então, tudo começou quando eu tinha 13 anos, isso foi em 2000, né, que meu pai, ele chegou até mim e falou: "Filha, o que você gostaria de fazer de curso?" E na época eu lembro que ele sugeriu para mim o curso de inglês e o curso de informática, ainda o pessoal não era bem informatizado, né? Hoje tudo mais fácil, né? Mas na época se fazia muito esses cursos, não se aprendia tão sozinho, né? E eu, como era uma pessoa muito curiosa, uma criança e uma adolescente curiosa, eu cresci na igreja, na Assembleia de Deus, que eu frequento até hoje, e eu sempre me via assim, olhando em direção aos músicos e me apresentava aquela curiosidade, principalmente o teclado. Eu olhava, nossa, que para mim era tudo igual, aquelas teclas brancas e preto, e ficava, eu me questionava sempre assim, como é que ele sabe qual daquelas pertences são todas iguais? Era esse meu pensamento. Então, quando ele chegou com essa pergunta, hoje eu cheguei para ele: "Pai, não quero nenhum desses, eu quero aprender a tocar teclado." Ele falou: "Então tá, filha, então vai lá, pesquisa umas escolas e vamos ver uns preços, né?" A gente não era tão bem assim de vida, então o que fosse mais em conta para nós na época, né? E eu ainda lembro que eu peguei aquelas listas que vinha na casa, hoje não vem mais as listas telefônicas, fui lá nas páginas amarelas, comércio, fui em escolas de música, liguei, mas eu assim gostei que uma era perto, mais próximo da minha casa, não tão perto, e a professora era uma professora cristã, e o preço estava dentro do que meu pai podia acertar. Na época, escola de música harmônica, ela não existe mais em Cascavel, mas entrei nessa escola. Primeiro meu pai falou com a professora que era ver uma experiência para ver se essa menina realmente quer música, e eu comecei a fazer as aulas. Eu ia de bicicleta porque não tinha dinheiro para ônibus. Eu ia de bicicleta mais ou menos uns 4 ou 5 quilômetros de subida para ir, no caso, aquele sol quente. Era porque eu queria demais. Então eu ia, né, e voltava, e ela deixava eu ir um dia extra para estudar o teclado. Então eu ia o dia da minha aula e ia um outro dia para estudar. Passou um mês e pouquinho, o meu pai chegou até a professora: "Tá, posso comprar um teclado para essa menina? Porque eu não quero comprar e depois ter que largar." Ela falou: "Não, pode comprar tranquilo." E eu lembro uma coisa assim que eu superei muito na época, o curso que era para ser de 8 meses eu fiz em 3. Porque assim, e eu não tinha o teclado ainda no começo, né? Então quando meu pai me deu o teclado, minha mesadinha que eu tinha, dei tudo para ele para ajudar. Na época ele comprou no Paraguai para mim esse teclado. E eu comecei a estudar, 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 e assim, por não ser de família musical, minha família não é musical, eu aprendi assim, eu vi que eu tinha um aprendizado muito fácil para música, então eu aprendi que eu era autodidata para música. Então começou aí, né? Começou com o teclado, e com o teclado, com a noção que eu fui tendo do teclado, eu consegui aprender sozinha o violão, flauta doce, e eu tive muitas noções de bateria, observando alguns amigos na igreja, e lá experimentava um pouquinho, e eu consegui pegar a bateria, né? Só que infelizmente, como eu falei, que eu era de família simples, em 2005 eu ingressei na faculdade de letras e era particular, Unipar, aqui em Cascavel, Universidade Paranaense. E eu tive que parar com o curso, que me doeu muito. Já fazia 4 anos que eu estava lá, eu já estava, né, bem avançada nos estudos de teclado, não era piano, era estudo de teclado da época, mas, né, tive que ir para a faculdade. E quando eu estava terminando a faculdade, isso em 2008, surgiu a oportunidade de começar a estudar violino na igreja. Mas eu lembro assim, o meu sonho era ser saxofonista, mas o violino era mais em conta. Na época, minha mãe me deu um violino, mesmo sem poder, a gente estava numa situação financeira bem apertada. Eu comecei a estudar na igreja, comecei a estudar, 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 passava horas, que naquela época eu tinha um pouco mais de tempo, passava horas estudando violino. Que foi assim, que é hoje a minha base maior, né? Que é o instrumento que eu melhor toco, apesar de tocar ainda mais outros que eu fui aprendendo nesse tempo. Então, em 2008, comecei com violino, e em 5 meses, eu estudava tanto que em 5 meses eu comecei a entrar na orquestra da igreja e também na Sinfônica, a Orquestra Sinfônica de Cascavel, que era uma orquestra estudantil. Meus professores me levaram para lá. E desde 2008 até agora, 2002, eu estou nessa orquestra.
como estudante na época, hoje como professora incluindo estudantes. E assim, eu aprendi demais a Orquestra Sinfônica de Cascavel com a maestrina Jordana, que foi uma das minhas mães na música. E então eu ingressei em 2008, 2009 as minhas professoras foram embora de Cascavel para estudar em Curitiba e eu assumi as aulas da igreja. Mesmo tendo um ano e pouquinho de... Não tinha um ano de violino, eu acabei assumindo alunos da igreja, então foi quando eu comecei a dar aula, 2009. Então até então eu trabalhava na área de letras como secretária de escola de inglês, mas a música sempre chamava mais. Então, em 2009, eu entrei também na CIA da Música, que é a escola que eu estou até hoje, 2022. Eu comecei a dar aula de violino, né? E com o tempo, a minha chefe, a Prof. Elaine e a Prof. Rose foram descobrindo que eu era muito instrumentista, que eu tinha muita facilidade, então começaram a me dar flauta doce, teclado, musicalização, foram todos desafios na época, mas aprendi muito e hoje eu dou aula desses outros também, né? E 2010 para 2011 eu entrei no projeto social também, que estou até hoje, que é chamado Música na Escola. E esse Música na Escola, ele é pela Lei Rouanet e as aulas são gratuitas para alunos de escola do estado. Então, a Escola Wilson Joffre, que eu participo agora, a gente deu uma pausa por causa da pandemia, mas estamos retornando. Eu entrei como professora de flauta doce para substituir a prof. Elaine Tafarel, porque ela é musicoterapeuta e está me investindo mais nessa área. Então, comecei com a flauta doce, aí depois de alguns anos, uns 2 anos mais ou menos, o prof de violino precisou sair, eu assumi as turmas de violino, que é o que eu tenho até hoje, as turmas de violino. Então isso foi entre 2010, 2011, assim, eu peguei o projeto bem no começo, ele foi fundado entre 2009 e 2010, e eu entrei logo depois. E nesse tempo, com o violino, nós fundamos, eu e mais uns amigos, o grupo New Song, que foi o primeiro grupo em que comecei a tocar em casamentos, eventos, recepções e jantares. Então a gente tinha uma formação ali de cordas, violoncelos e violinos e o teclado, que às vezes eu ia com teclado, às vezes eu ia com violino, o que precisava para a época, né? Mas como uma boa musicista, uma pessoa que tenha a música no sangue, eu não me contentei, né? Eu terminei a faculdade de música, não tinha, ainda estava pagando a faculdade de música, não de letras, eu estava pagando a faculdade de letras, mas o meu sonho era estudar música. Então, em 2014, eu entrei na faculdade de música. Eu ganhei a conta de onde eu trabalhava, porque mudou o sistema, a escola de música de inglês não ia ter mais, e eu ter que mudar de setor, e esse setor que eu fosse trabalhar, eu não ia conseguir entrar na faculdade. Falei, não, faculdade é minha prioridade. Então, acabei saindo de onde eu trabalhava como secretária da escola de inglês, que era o Alfa Idiomas na época, hoje é só o Colégio Alfa é trilingüe, mas eles tinham um curso separado na época. Em 2014, eu entrei para a faculdade que era a Anhanguera na época, hoje é o Unopar. Entrei como instrumento principal violino, apesar da faculdade a gente aprender 3 instrumentos. Primeiro ano flauta doce, segundo ano foi violão e terceiro ano piano, e todos eu já tinha uma boa base, então foi assim muito legal porque eu podia aperfeiçoar aquilo que eu já tinha aprendido e muitos comigo mesma, né? Então assim, na faculdade de música, aquele grupo New Song para evento já não tinha mais, a gente se dispersou e tal. Conheci minha amiga, que é minha amiga até hoje, chamada Thaís também, minha xará. E juntas a gente começou a voltar a tocar em eventos, ela no teclado, no violino, ele tinha um outro amigo, até que nós fundamos o grupo que tem até hoje, chamado Medley Song. O Medley Song ele é composto por 2 violinos, um violoncelo, uma cantora e uma pianista, e tudo meninas. Então o nosso diferencial é que nós fazemos os eventos e somos todas meninas. Todo mundo fala, porque só os homens. Então quando vê nossa formação, até vocês podem pesquisar, Medley Song, nós temos Insta, nós temos Facebook, então assim, ficou um diferencial e um grupo muito bom, porque todas são professoras de música, então assim, ficou um grupo muito bacana, um grupo que a gente mantém até hoje, um grupo já muito conhecido na cidade. Então isso em 2014, né, 2014 a gente juntou eu e a Thaís, depois foi acrescentando as demais meninas. E também nós temos alguns eventos chamados, por exemplo, Noite de Gala em Cascavel, que é um coral e orquestra organizado pelo nosso maestro Jacimar.
Então ele está sempre convidando nós, é um evento muito chique, são músicas eruditas, coisas lindas, né, com ingressos e tudo. Então a gente teve participações na regência do Israel Menezes, um grande maestro também. Então, a gente teve essas participações uma vez no ano, né? Também só demos uma pausa por causa da pandemia, mas todo ano estava tendo, e muito interessante isso. E temos também festivais de música em Cascavel, desde 2008 eu participo. Comecei como aluna e os últimos festivais antes da pandemia também eu participei 3 anos seguidos, 2017, 2018 e 2019 como professora de teoria musical do festival e também como professora auxiliar da Moara Pessati, uma professora muito renomada de violino de Curitiba. Então eu ficava de auxiliar até para questão de aprendizado para mim, né? Então foi muito legal a valorização que deram a mim também para ser professora do Festival de Música, que foi uma honra, né? Privilégio de não tantos, digamos assim. E eu sempre participei como aluna e nos últimos como aluna e como professora. Então, assim, pude ver nisso o meu crescimento, né? Quando eu entrei em 2014 na faculdade de música, eu entrei porque a minha maestrina Jordana me garantiu um estágio pela prefeitura que era para dar aula para a comunidade, para eles eram aulas gratuitas e eu recebia pelo estágio para dar aula no nosso teatro. Então eu dei um ano de aula em 2014 no Centro Cultural Gilberto Mayer e quando inaugurou o nosso teatro municipal, que é um dos melhores do Brasil, eu dei um ano de aula lá, que nosso estágio era 2 anos. Então, assim, eu criei muita experiência, eram aulas em grupos, com várias idades misturadas. Então, eu tive um crescimento muito grande ali, 2014 e 2015, como professora era projeto Transformar, né? Arrecadava gente das áreas de risco, como crianças assim que podiam estar expostas a usar drogas, a ir pra rua, né? Sendo que podiam estudar música. Então, a gente escolheu pessoas assim, pessoas, né, de todos os estilos ali no nosso teatro. Então eu consegui trabalhar ali uns 2 anos. Então eu vi nesse crescimento, né, de alunas, sendo aluna em algumas coisas, depois passando a ser professora. Atualmente eu invisto muito na CIA da Música, que é a escola de música que eu trabalho até hoje, como professora de musicalização, flauta doce, teclado, o ukulele, que também aprendi sozinha, o ukulele e o violino, que é o meu principal instrumento. Então, hoje eu tenho, né, esse leque, digamos assim. Também a MOP, que é do oeste do Paraná, nós tivemos um projeto aí pela Itaipu, vieram 5 professores de Curitiba, mais um maestro, para juntar um grupo de Cascavel para fazer apresentações pela região. Então, esses professores traziam conhecimento para nós, em troca nós iríamos tocar com eles. Então, a gente aprendeu muito. Teve apenas um ano também, porque depois da pandemia não teve como renovar esse projeto. Então, o projeto Orquestra da MOP também deu para desenvolver, assim, que era um repertório mais puxado. Então, nós conseguimos desenvolver um trabalho bem legal ali também, junto ao maestro Daniel e demais professores vindos de Curitiba uma vez por mês, para a gente fazer as nossas turnês e ensaios também. E hoje em dia, né, agora falando um pouco sobre a pandemia, ela pegou a gente muito de surpresa, nós dávamos aulas presenciais, de repente a gente teve que passar tudo para o online. No começo a aceitação foi até legal, os alunos acharam, opa, novidade em casa, online, coisa diferente, mas com o tempo isso foi entrando na rotina, porque eram todos os demais cursos, mais escolas, principalmente as crianças, né? Então se tornou uma coisa muito monótona, cansativa, porque não era só aula de música. Então, infelizmente, nesse período, a gente teve muita dificuldade. Eu, por exemplo, não tinha um celular bom, um computador bom, e já em época de pandemia tive que fazer dívida para comprar, porque eu não conseguia atender direito meus alunos, o áudio não era bom, o vídeo não era bom. Gravamos videoaula, que durou por um tempo. O Música na Escola, por exemplo, fizemos algumas videoaulas e tivemos que cancelar, né? Porque os alunos não estavam acessando, eles não tinham instrumento em casa. O Música na Escola, os instrumentos são do Wilson Joffre, então eles tinham que estar na escola para poder treinar. Como eles não tinham instrumento em casa, apesar das videoaulas, a gente explicar outras coisas, outras dicas, percepção, então assim não estava tendo um aceitamento mínimo, né? Então a gente teve que parar. O parar a gente parou de receber, né? Infelizmente.
No online da escola de música mesmo, alguns existiram, alguns continuaram, mas uma área muito prejudicada foi a área de eventos, porque o Medley Song parou geral. Então, quem viveu só de tocar passou muita dificuldade. Ainda quem dava aula, dava um jeitinho aqui, um vídeo ali, conseguiu se manter um pouquinho melhor. Mas né, essa questão de quando era isolamento geral, então foi muito difícil, dívidas fazendo por causa de equipamentos, então foi um período assim bem difícil, só que por outro lado um aprendizado, hoje a gente consegue mexer com bastante coisa online, se tem um aluno que está com Covid, por exemplo, em casa, não perde aula, a gente pode fazer uma videochamada, mas assim, nada substitui o presencial, principalmente música, a gente tá ali, tá com o aluno, quer fazer som, troca ideia, porque a gente ensina, mas também aprende, né? Então, a minha trajetória musical realmente começou em 2000, dura até hoje, né? Foi assim, foi uma escada bem longa, porque eu não me imaginava como professora, né? Então isso foi surgindo um carinho, foi surgindo uma vontade, uma necessidade de estar sempre envolvido com música, porque ela sempre trouxe muito prazer, muito acalanto para a alma. Então assim, tá ruim, você toca, você faz sua música, você se acalma. E apesar da pandemia ter vindo, ano passado nós começamos um projeto que já estava no papel há 5 anos, chamado Orquestra Jovem. A Orquestra Jovem atende somente alunos do estado, eles vêm até a Cia da Música, quem precisa ganha o transporte, eles têm lanche aqui, todos os instrumentos foram comprados, né? Até eu ajudei a chefe a escolher marca, e eles têm aula gratuitas, tem professores, vários professores, todos experientes para estar dando aula para essa galera, para a gente montar uma orquestra de adolescentes mais carentes, assim. Então, na nossa orquestra tem violinos, tem violas, violoncelo das cordas, sopros tem clarinete, trompete, sax, trombone, acho que não esqueci ninguém, percussão, então compramos uma bateria, tem um piano digital, tem alguns instrumentos de percussão, e nós começamos em agosto de 2021, foi ano passado, estamos tendo essas aulas ainda, essa piazada vem aqui no sábado na escola, e nós estamos trabalhando com eles, são bem iniciantes ainda, mas se pesquisarem sobre a Orquestra Jovem em Cascavel, já vai ver que já está dando um corpo de orquestra, pelo tempo que eles estão e não ter o instrumento em casa, um e outro, às vezes consegue até adquirir um, mas como os instrumentos são os exclusivos do projeto e não podem sair da escola, então eles têm um contato somente aqui, e mesmo assim tem saído um trabalho muito bacana, né? Então a gente está trabalhando com essas crianças e ver assim que o brilho dos olhos deles. Teve criança assim, tem criança muito carente na minha turma, inclusive, que os olhos brilham, prof, deixa eu experimentar de novo o violino, antes de ter chegado o violino deles, que eu passei, mostrei para eles, deixei experimentar um violino meu. Então, assim, o olhar deles é muito gratificante. E assim, as minhas intenções, né, é estar sempre melhorando como professora. Eu agradeço principalmente a Deus pelo esse dom, por essa facilidade de aprender instrumento. E eu tenho sempre tentado melhorar, não parei as minhas aulas de violino, eu tenho feito aula de técnica vocal também para estar cantando com as crianças sempre melhor possível, né? Que também ajuda a trabalhar a voz delas, a afinação delas, então vejo mais responsabilidade de estar aprimorando eles, né? Então, assim, eu sempre procuro melhorar, sendo festivais, vendo vídeos, vendo ideias de outros professores, trocando ideia entre amigos, que graças a Deus, Cascavel, a gente tem um público na música que se ajuda, que somos um público muito amigos. Então, cada dia eu consigo crescer e a minha intenção é sempre ser melhor como professora também, como musicista, como cantora, que eu estou mais nova nessa área, mas uma área que tem desenvolvido até um andamento bem legal, bem surpreendido. Então, agradeço primeiro a Deus por esse dom dessa facilidade, a minha maestrina Jordana, minhas chefes Rose e Elaine, que foram as minhas mães e madrinhas e tudo na música para mim. Se não fosse elas, não teria desenvolvido. Então, graças a Deus, assim, meus alunos gostam muito de mim, eu gosto muito dos alunos, eu tenho uma comunicação muito legal com os pais, né? E gostaria muito também, né? Estou participando desse festival não, desculpa, desse edital, porque como a gente sofreu bastante perdas nesse época de pandemia,
é uma área muito prejudicada, porque a gente dependia muito do presencial, né? Agora que a gente está um pouquinho melhor, embora ainda está disperso, né? Mas uma coisa muito gratificante, acho que isso para todos os professores, é o ver o resultado dos alunos. Você vê uma criança tocando, você vê um adulto, você vê uma pessoa de idade que achava, nossa, sempre foi meu sonho, mas eu sou de idade travada. Eu falo, não, você aprende, todo mundo aprende, cada um no seu ritmo, e ver eles felizes, isso deixa eu feliz. Eu vejo as crianças tocando, parece assim que é um filho meu, eu fico babando. Eu não sou mãe, então eu me apego muito às crianças e fico muito feliz quando vejo eles tocando, realizando isso, né? Então, atualmente eu atuo como professora da CIA da Música, Música na Escola, que vamos começar agora em março, Orquestra Jovem, que está em andamento, a minha galerinha da igreja, né? Tenho até hoje dou aula pro pessoal da igreja, então até hoje eu tô com eles. E espero, né, ter saúde, né, em meio de ano pandêmico, mas ter saúde assim para estar junto com essa galerinha por mais tempo, tá? Então aqui fica o meu depoimento. Espero que tenham gostado e agradeço por essa oportunidade de estar pelo menos falando um pouco do meu trabalho para vocês. Muito obrigada!